Dia 241, Marcos capítulo 8 ao capítulo 11. O capítulo 8 contém vários eventos e ensinamentos importantes no ministério de Jesus. Jesus realiza outro milagre de multiplicação de pães e peixes, alimentando uma multidão de 4.000 pessoas. Isso demonstra sua compaixão e provisão. Os fariseus pedem a Jesus que ele mostre um sinal do céu para testá-lo. Jesus os repreende dizendo que eles sabem interpretar os sinais meteorológicos, mas não reconhecem os sinais espirituais. Jesus adverte seus discípulos sobre a influência dos ensinamentos dos fariseus e sua cegueira espiritual. Ele os incentiva a terem olhos e ouvidos espirituais abertos. Jesus pergunta a seus discípulos quem eles pensam que ele é. Pedro responde que ele é o Cristo. Jesus então ensina sobre sua futura morte e ressurreição. Jesus ensina que aqueles que desejam segui-lo devem negar a si mesmo, tomar suas cruzes e segui-lo. Ele enfatiza a importância de perder a vida para ganhá-la verdadeiramente. O capítulo 9 inclui vários eventos importantes na vida e ministério de Jesus. Jesus leva Pedro, Tiago e João a um monte, onde ele é transfigurado diante deles. Suas roupas ficam brilhantes e Moisés e Elias aparecem conversando com ele. Deus fala dos céus declarando que Jesus é seu filho amado e os discípulos ficam maravilhados. Jesus encontra uma multidão e os escribas discutindo com seus discípulos. Um pai se aproxima de Jesus com seu filho endemoniado pedindo ajuda. Jesus o cura, mas seus discípulos questionam por que não puderam fazer o mesmo. Jesus ensina sobre a importância da fé e que aquele tipo de demônio não sairia sem jejum e oração. Jesus começa a ensinar a seus discípulos sobre sua futura morte e ressurreição, o que os deixa perplexos e preocupados. Jesus ensina aos discípulos sobre a importância de serem servos e acolherem as crianças como símbolos de humildade e respectividade no reino de Deus. O capítulo 10 aborda vários ensinamentos e eventos notáveis na vida de Jesus. Os fariseus questionam Jesus sobre o divórcio e ele ensina que o casamento foi instituído por Deus para ser uma união indissolúvel entre o homem e uma mulher. As pessoas trazem crianças a Jesus, mas os discípulos tentam afastá-las. Jesus repreende os discípulos e diz que o reino de Deus pertence aos que são como crianças, enfatizando a importância da humildade e da fé simples. Um jovem rico se aproxima de Jesus perguntando o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. Jesus o desafia a vender tudo o que tem, dar aos pobres e segui-lo. O jovem fica triste e vai embora, pois é muito apegado às suas riquezas. Jesus ensina que é mais difícil para os ricos entrarem no reino de Deus do que para um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Isso destaca o perigo da ganância e da idolatria das riquezas. Jesus encontra Bartimeu, um cego à beira do caminho, e o cura de sua cegueira em resposta à sua fé. O capítulo 11 descreve a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, marcando o início da Semana da Paixão, que culminaria em sua crucificação e ressurreição. Jesus instrui seus discípulos a buscar um jumentinho em Betfagé e entra em Jerusalém montado nele. A multidão o recebe com entusiasmo, estendendo roupas e ramos de palmeiras pelo caminho, proclamando: Hosana, e bendito aquele quem vem em nome do Senhor. Jesus vê uma figueira sem frutos e a amaldiçoa como símbolo de hipocrisia religiosa. A figueira seca imediatamente, ensinando uma lição sobre a importância da fé genuína e da verdadeira adoração. Jesus entra no templo e expulsa os vendedores e cambistas que estavam fazendo comércio lá. Ele cita as escrituras dizendo que o templo deve ser uma casa de oração para todas as nações e não um covil de ladrões. Se você gostou desse capítulo, curta, comente, compartilhe com todos os seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe e até a próxima.